Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje vou tecer um comentário sobre um novo programa, digamos, eleitoreiro, apesar de ser um programa extremamente necessário. Evidentemente, quando se trata de governo populista, esse programa passa a ser meramente eleitoreiro. Por vários motivos, principalmente porque estamos a poucos meses das eleições e o atual governo, o atual ocupante da cadeira da presidência, está ridiculamente aprovado, ou seja, ele só tem 29% de aprovação pela população. Está lá embaixo nos índices das pesquisas, e não é só da última pesquisa, é um índice médio que ele vem mantido durante todo o governo, aí oscilando entre 29% e 32% de aprovação. E, evidentemente, um governo medíocre só tem que ter uma aprovação medíocre, diretamente proporcional à sua capacidade. E hoje, este governo medíocre lançou, aí com pompa e circunstância, o programa Brasil contra o Crime Organizado. Primeiro que está fazendo isso aí com 30 anos de atraso aproximadamente. Mas enfim, vamos amenizar um pouco aí, passar o pano um pouquinho, baixar para 20. Até porque 20 anos atrás já se falava nas esferas globais e se davam entrevistas oficiais dizendo que o governo ia investir maciçamente, por exemplo, em tecnologia para bloquear sinal de celular nas cadeias, nas prisões, para manter revistas periódicas e não permitir que aparelhos de celulares entrassem nas cadeias. Mas todos nós sabemos que, historicamente, desde quando chegou o celular no Brasil, e principalmente durante os governos populistas de 2003 para cá, as cadeias estão recheadas de celulares que entram das mais diferentes, inusitadas e variadas formas. E obviamente, sob os auspícios e patrocínios de agentes públicos, ou por omissão ou por ação, ou seja, por facilitação, enfim. E agentes públicos, evidentemente, fazem parte do governo e representam o governo. Mas se o governo é medíocre, ou seja, eu prefiro dizer que esse país é desgovernado, totalmente desgovernado, nos últimos 6 mandatos de governos populistas, que cada um, da sua forma, passou a incentivar o crime organizado, também por ação ou por omissão. Então, o que o atual governo fez a favor do crime organizado e contra o povo? Primeiro, foi um governo inerte nesse sentido. Uma mínima coisa que deveria ter feito com bastante maestria e competência, que seria exatamente colocar inibidores de sinal de celular nas cadeias, não colocou. E quando colocou, botou um qualquer vagabundo ou em caráter provisório experimental, não deu continuidade, não fez manutenção, a coisa desandou e deixou de existir. E é de lá, de dentro dos presídios, que os prisioneiros, os criminosos, comandam o crime aqui fora. Aí eles mandam executar oponentes, rivais, mandam executar consumidores que não conseguem sustentar o próprio vício, mandam executar autoridades, mandam executar e coordenam o crime, o tráfico, a logística do crime, enfim, tem todo um controle sobre a situação fora dos presídios e nada acontece contra eles. Fazem festas, inclusive, quantas denúncias que nós vimos de festas regadas a champanhe francês e caviar e outras cositas mais. Então, um país sem governo é isso, é uma esculhambação total. E o atual governo, por outro lado, a Lava Jato está aí registrada na história e muitas vezes, ao invés de combater o crime,
muitos membros do governo se voltaram ou se associaram aos criminosos, ou criaram as próprias facções, digamos assim. Criaram, enfim, por exemplo, a Lava Jato denunciou mais de 200 pessoas que faziam parte do governo, seja do executivo, legislativo ou judiciário. Então, eles não pecaram nesse caso por omissão, mas sim por ação, né? Aí teve vários escândalos, quase quebraram a Petrobras, bilhões de prejuízo, enfim. Enquanto isso, o crime organizado, as facções criminosas cresciam. Aquelas que começaram lá na época da ditadura militar, para quem defende a ditadura militar e queria a volta, as piores facções, as maiores facções criminosas brasileiras começaram lá durante o governo militar, a ditadura militar, se é que dava para chamar aquilo de governo, né? Aquilo também era um desgoverno total, uma verdadeira esculhambação. E o atual governo populista, eleito pelo povo, ele também, de certa forma, contribuiu para o aumento, por omissão principalmente, e também por omissão, mais evidentemente, por um relaxamento, por falta de investimento na área. Hoje mesmo, nessa cerimônia com pompa e circunstância que lançou o programa Brasil contra o crime organizado, na verdade, o que se mostrou ali, apesar de 4 propostas supostamente que se forem realmente implantadas a toque de caixa com celeridade, com urgência, até porque está chegando atrasado isso mais de 20 anos, seria bom. Mas só o investimento que o próprio governo federal se propor a fazer, só R$ 1 bilhão por conta própria e abrindo uma linha de crédito de mais 10 bilhões para que os estados contraiam empréstimos no BNDES, já dá para ver que é um programa natimorto. Muito poucos estados ou nenhum vão querer, teoricamente, se pegar um empréstimo aí de R$ 1 bilhão para investir num programa do atual governo, principalmente se esse estado for governado por um opositor do atual governo, ou seja, por um cara do outro lado, da outra ponta, pontuando que no Brasil a política está polarizada, ou o cara é da extrema esquerda ou da extrema direita, ou não existe bom senso nem consenso nessa disputa doentia. E o povo, lamentavelmente, uma parcela importante do povo, dos eleitores, também está ou de um lado ou de outro, está perdido, não sabe o que fazer e, evidentemente, sofrendo as consequências. Nós vimos na semana passada que nada menos que 41% da população brasileira já está sendo impactada diretamente pelo crime organizado. Alguma coisa em torno de 68 milhões de pessoas no Brasil são prejudicadas, são afetadas direta ou indiretamente pelo crime organizado. Então isso é aterrador, isso é extremamente preocupante. E como se não bastasse 2 facções criminosas criadas lá na ditadura militar, as maiores, além dessas tem mais 86 filhotes que estão crescendo a passos largos e se esparramando pelo país inteiro como se fosse a metástase de um câncer incurável. Exatamente isso. E por que isso acontece? Porque não existe governo. Eu já gravei vários vídeos dizendo aqui que não existe, na verdade, do ponto de vista da lógica e do bom senso, crime organizado. Até porque o crime é o suprassumo do caos, da esculhambação, da avacalhação. Então não dá para... A palavra crime organizado não cabe na mesma frase. Só quando nós, pelo contrário, temos um sistema, um governo esculhambado, desorganizado, autofágico,
que não serve para nada, imprestável na verdade. É isso que acontece quando a gente escolhe errado nossos representantes. A gente acha que qualquer um vai poder governar o país. Aí bota um Zé Ruela qualquer, um cabeça de prego qualquer, coloca um mito, um cabeça de mula qualquer, ou uma mula sem cabeça do governo, aí dá nisso. O crime organizado só cresce e agradece. Um país desgovernado é um território fértil para o banditismo crescer e se procriar, e se alastrar. E quem sofre com isso? O povo desavisado que vota em cabeça de bagre, vota em mula sem cabeça. Idolatra, pior, né? Idolatra cabeça de bagre, mula sem cabeça. Não procura, não busca competência, seriedade, honestidade, caráter, honradez, coragem, vontade de fazer um bom trabalho nos seus representantes. Muito pelo contrário, abre mão de todos esses valores e bota qualquer um lá. Aí fica ruim realmente. Mas nós precisamos reverter este quadro. Então, o atual governo, que já foi governo aí por mais 16 anos, o mesmo grupelho, muitos dos quais esbarraram não só nas barras dos tribunais, mas nas barras e nas celas das cadeias. Muitos dos membros, inclusive fundadores e ex-fundadores do atual partido que está no poder. Então, é isso que acontece quando a gente escolhe errado. Esperamos que nestas eleições de outubro nós aprendamos a votar e paremos de votar em cabeça de bagre, em mula sem cabeça, em filhote de mula sem cabeça, em parente de mula sem cabeça, em indicado por mula sem cabeça ou de cabeça de bagre, tanto faz. Enfim, é isso. E esperamos também que o atual governo se empenhe realmente a cumprir o compromisso que assumiu hoje. Como eu disse antes, a proposta é interessante. Tem 4 pontos principais, que é asfixiar o crime organizado, asfixiar financeiramente o crime organizado, investir no aperfeiçoamento e na construção de prisões mais seguras em todo o país, e também investir também no aperfeiçoamento e no aparelhamento tecnológico das investigações criminais. Enfim, são coisas óbvias que precisam ser feitas, mas que não se fazem exatamente por incompetência de gente despreparada que nós achamos que tem capacidade de assumir um governo. E isso resultou nesses números que eu falei para vocês. E como se não bastasse, existe também o apoio do existiu a participação do ex-presidente, que foi condenado a 27 anos e 3 meses também de cadeia, e da sua equipe. Também contribuíram de forma avassaladora para o aumento, o crescimento e o incentivo do crime organizado, mas vou gravar um vídeo só explicando qual a participação dele nesse sentido. E a letargia do judiciário, a letargia do poder legislativo. Então eu vou falar sobre cada um desses poderes, sobre as atribuições e comprometimento de cada um desses poderes, desses personagens, tá bom? E isso resultou, por exemplo, entre outras coisas, no fato de que apenas 36% dos homicídios no Brasil são elucidados, são esclarecidos. Mas nem por isso significa que os responsáveis são presos e condenados pelos crimes que cometeram. Simplesmente esse número é de elucidação dos crimes. Agora, o número de criminosos, homicidas, feminicidas e outros latrocidas que vão para a cadeia, que vão responder pelos seus crimes, é bem menor ainda. E quando vão responder, também respondem de forma simbólica, não respondem na proporção dos crimes que cometeram.
aí já temos a falha do Legislativo e do Judiciário, que eu vou explicar melhor em outros vídeos, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um abraço e tchau, até mais.